Fala pessoal, tudo bem? Pedro Lucas aqui, eu vim trazer para vocês um pouquinho mais sobre livros. Hoje é esse daqui, ó, Fatos e Falácias da Economia, de Thomas Sowell. Cara, foi um livro que ele me surpreendeu. Thomas Sowell nasceu lá para os anos 30, quase 100 anos atrás, e nasceu num bairro pobre em Manhattan. E ele pôde não só estudar, conhecer a teoria da economia, mas ele também vivenciou, teve aquele conhecimento empírico sobre economia. Então ele saiu de um bairro pobre e conseguiu ascender até ter uma vida mais tranquila ali, economicamente falando e até intelectualmente. Cara, acho que o grande trunfo desse livro, são dois, né? São os grandes trunfos desse livro. Primeiro, cara, o livro, ele é um livro que ele vai desconstruir algumas crenças que nós temos, que a gente aprende desde pequeno, desde novo, referente à parte econômica, política. E o que é bem bacana, o cara, ele não só, como eu falei, ele não só estudou, ele vivenciou isso, então ele tem boa propriedade para falar nas argumentações ali, explicações que ele traz. A segunda coisa, é um livro de economia que ele não é recheado de gráficos, né, de fórmulas e tudo mais. Ele é bem fácil a leitura dele, bem tranquila para que a gente possa ler. A primeira parte do livro ela foi muito importante, muito interessante para mim, porque ela vai trazer alguns insights, alguns conhecimentos. Daqui a pouco eu até falo aqui na minha organização do que eu vou dizer a vocês. Vou deixar para uma segunda etapa, mas ela traz um certo conhecimento para mim da primeira metade do livro. A segunda metade eu já não consegui puxar, extrair nada que seja usual para a minha realidade. Eu não sei vocês, até por favor. Quem conseguiu tirar alguma lição, algum ensinamento ali desse livro, por favor, cara, traz aí pra gente essa informação aí, ó. Comenta aqui embaixo, por favor. Esse livro também, cara, ele vai ser um livro que ele vai adentrar em polêmicas. Ele vai tratar sobre questão de salários entre homens e mulheres, negros e brancos, parte educacional, em centros, em periferias, em bairros ricos, em bairros pobres, políticas, enfim. Ele vai entrar nesse assunto, então se você for ler, esteja preparado, embora é uma leitura fácil, mas esteja preparado para essas polêmicas que vão surgir e que ele vai trazer a argumentação dele de forma teórica e aquilo que ele viveu. Bom, o que eu trouxe ali de ideia, de conhecimento ali que o livro pôde me trazer? O livro ele circula muito acerca sobre as pesquisas, como eles trabalham as médias de pesquisa, de informações, quando eles trazem ali alguma pesquisa, eles fazem de forma tendenciosa, segundo Sowell, que as pesquisas não são feitas de forma idônea, que algumas arestas deveriam ser aparadas no momento de comparar informações e que não é feito, que não é trazido dessa forma. Então ele fala que ao analisar algum gráfico, ao a gente poder tomar uma informação como verdade, ter cuidado de como essa informação foi coletada nos dois pontos, né, no ponto A e no ponto B, para que elas façam sentido ali, esse ponto de comparação. Dois ensinamentos ali, duas lições ali que eu pude trazer para mim. A primeira, com relação a imóveis, terrenos, ele traz ali uma informação muito importante sobre como escolher uma casa, um imóvel para você comprar
de acordo com aquilo que as políticas, né, a política local ali daquele loteamento, daquele bairro, ela traz. Então, se ela for muito exigente em alguns aspectos, isso pode ser muito bom ou muito ruim. E vale a pena a gente ficar de olho, porque às vezes a gente vai ter uma dúvida entre o imóvel A ou B, uma num canto da cidade, outro no outro. Procure entender a situação, que ele traz ali informações importantes na hora da gente comprar um terreno ali. É uma realidade dos Estados Unidos que ela pode muito bem ser trazida para o Brasil. Tá legal? A segunda coisa, ele traz uma realidade sobre as universidades americanas. Como eu falei, são pontos polêmicos, né, pessoal? Em que os professores meio que sentam em cima daquela realidade dele dentro da universidade e não extrai ali o melhor do que a universidade vai ter para oferecer. A gente vê que muitas vezes isso acaba se tornando uma realidade. No Brasil, a gente sabe que as escolas, né, as universidades federais, elas têm um poder ali, laboratórios e bibliotecas excepcionais, mas às vezes o ensino fica aquém do que ela poderia oferecer para os estudantes universitários. Em contrapartida, às vezes a universidade particular, que é um pouco menor e não tem todos os laboratórios e biblioteca, ela acaba, pela qualidade do professor, né, com vontade de mostrar o conhecimento dele dos alunos e se desenvolver, colocar em pé de igualdade o da universidade pública e aquele que está vindo de uma universidade particular. É algo que é dos Estados Unidos e eu acho que reflete muito bem no Brasil essa realidade. Bom, agora os assuntos dentro do livro são 4 grandes temas. O primeiro tema aqui, falácia da soma zero. É algo que nós crescemos ouvindo demais, em que cada dólar que o rico ganha, ele tira de um pobre. Mas a partir de 1971 isso ficou mais evidente de que talvez não funcione dessa forma. Por que 1971, né? Nessa época, o padrão do ouro ela foi abolida. Era uma norma que tinha em que os Estados Unidos, ele é a moeda principal do mundo, né? Aquela moeda internacional que ocorrem as transações. Para que pudesse imprimir uma quantidade de dólar, era necessário ter uma quantidade equivalente em ouro. Então, sei lá, 1 quilo de ouro custa R$1 milhão de dólares. Se ele tivesse 1 quilo, ele poderia imprimir mais $1 milhão. Caso contrário, não. Esse padrão do ouro caiu em 1971. É uma curiosidade porque, se eu não me engano, em 1970 a década de 70 foi quando os Estados Unidos começou a descolar do resto do mundo em poder aquisitivo econômico. Isso é algo para que a gente possa se pensar. Talvez hajam diversos fatores, mas esse talvez seja um, porque ele pôde começar a imprimir mais dólares, né? E em se tratando de uma moeda universal, isso pode ser importante. Então, os Estados Unidos pôde imprimir mais e então eu não preciso tirar do pobre para eu criar uma fortuna, eu posso tirar direto ali, dentre aspas, da impressora, né? Então o rico ele vai fazer o dinheiro dessa forma. E aí abre também a margem para que a gente pode também tirar o dinheiro dessa impressora, talvez não num volume tão grande no início, mas que a gente não vai tirar de outro pobre para poder ter esse dinheiro. A segunda desconstrução que ele busca fazer é em cima da falácia da composição. Ela vai bater muito forte em que quando o governo pega um dinheiro para subsidiar algum grupo pequeno, ela causa um impacto muito grande ali no centro, né? Vai ter o pobre, aquele grupo menor que vai precisar, vai ter um grupo intermediário e o rico. Quem vai sofrer esse grupo intermediário e vai descolar ainda mais entre o que tem menos para o que tem mais. Então, ele alerta muito para isso, que de repente os subsídios que os governos buscam fazer acaba sendo
um fator de descolamento de riqueza entre o cara que é mais rico para o que tem menos e até mesmo para aquela faixa intermediária. Tem a falácia das peças de xadrez, em que ele vai falar sobre algumas consequências invisíveis em cima das políticas públicas que existem, né? Ela meio que se mistura nessa falácia da composição, mas vai falar um pouco sobre esse assunto aí de políticas públicas, como que isso vai afetar as diversas camadas dentro da sociedade. E por fim a falácia do infindável. Vai trazer como o cuidado em que é preciso ter na argumentação que às vezes o governo utiliza para fazer um gasto maior em cima de algum setor que é tido como um setor essencial dentro da sociedade. Mas ele fala que vale lembrar que os essenciais, é óbvio, eles são prioritários, mas eles não são exclusivos. Algumas pequenas engrenagens desses setores precisam estar intermediando e às vezes a gente joga muito, aloca demais para ser populista em setores essenciais e deixa alguns secundários ali para trás e as engrenagens acabam não se conversando e é um gasto que ele não é um gasto inteligente, acaba que o dinheiro vai embora e o cara simplesmente busca se eleger. Então basicamente é isso daí. Falácia da composição, das peças de xadrez, do infindável, da soma zero, aqueles dois conhecimentos que eu trouxe para mim sobre o terreno, sobre os estudos e que eu gostaria de saber. Quem leu esse livro, se tirou alguma informação que pode ser importante para a gente discutir aqui que eu não me alertei. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Até mais, até o próximo livro. Grande abraço.